O dia em que a Terra ficou imóvel permanece como um monumento no cinema de ficção científica. Um alerta severo em preto e branco dirigido à América da Guerra Fria, que de alguma forma se torna mais pertinente a cada década que passa. Porém, por trás de sua narrativa de visitante alienígena e do icônico robô Gort, esconde-se uma teia de significados ocultos, batalhas de produção e escolhas de atuação que a maioria dos espectadores nunca decifra plenamente. E se eu te dissesse que as mensagens mais poderosas do filme nem eram sobre guerra nuclear? E se o aparentemente direto clássico de ficção científica fosse, na verdade, um texto profundamente subversivo, aquele que deliberadamente escondia suas ideias mais radicais bem à vista para evitar a censura do estúdio e a repercussão pública? Vamos abrir o filme marcante e ver o que o elenco e a equipe criativa realmente queriam nos dizer. Segredos escondidos nas interpretações, pistas visuais do diretor Robert Wise e batalhas do estúdio que quase atrasaram tudo. Esta é a camada oculta do dia em que a Terra parou. Isto muda a forma como você vê o filme, as mensagens cifradas e as escolhas criativas que a maioria dos fãs nunca percebeu. No fundo, o dia em que a Terra parou surge como um conto de alerta sobre a proliferação nuclear. Um alienígena chamado Klaatu chega à Terra com seu imponente robô. Gort traz uma mensagem para toda a humanidade: cessem os caminhos violentos ou enfrentem a aniquilação. Mas essa leitura superficial mal revela a verdadeira complexidade do que os criadores do filme embutiram em sua obra. A mensagem mais profunda do filme revela-se por meio de 3 temas interligados que o elenco e a equipe criativa deliberadamente entrelaçaram no tecido da narrativa. Primeiro, uma crítica radical ao excepcionalismo americano no auge da confiança do pós-guerra. Segundo, uma alegoria espiritual que o diretor Robert Wise e o ator Michael Rennie construíram com precisão cirúrgica. E, em terceiro lugar, um comentário subversivo sobre as relações raciais na América que os executivos do estúdio nunca entenderam totalmente até depois do lançamento. O produtor Julian Blaustein e o roteirista Edmund H. North trabalharam a partir da obra de Harry Bates, conto curto Adeus ao Mestre, mas transformou-o em algo muito mais ambicioso ainda. North confirmou mais tarde que a alegoria de Cristo foi intencional desde os primeiros esboços, com Klaatu chegando como um ser de paz, adotando o nome humano Carpenter, morrendo e ressuscitando claramente. Nós não anunciamos nosso simbolismo, sim. North foi revelado anos depois. Mantivemo-no contido, para quem não quisesse vê-lo não o visse. Mas o simbolismo religioso era apenas um cavalo de Troia para ideias mais polêmicas. O filme surgiu em Hollywood, sob escrutínio do Comitê de Atividades Anti-Americanas, onde qualquer vestígio de anti-americanismo poderia encerrar carreiras da noite para o dia. Ainda assim, este filme conseguiu apresentar uma das críticas mais contundentes à política militar dos Estados Unidos e à paranoia da Guerra Fria. Em qualquer filme de grande estúdio dessa era, o elenco soube exatamente o que faziam parte e, como veremos, fizeram escolhas que ampliaram essas mensagens de maneiras que passariam desapercebidas pelos censores, mas ficariam gravadas profundamente na psique americana. Michael Rennie não foi a primeira escolha da 20th Century Fox para interpretar Klaatu. O estúdio havia inicialmente sondado Claude Rains e Spencer Tracy para o papel do mensageiro alienígena. Ao escolherem o ator britânico relativamente desconhecido, depararam-se com um encaixe perfeito de elenco. Embora não percebessem na época, Rennie trouxe algo crucial para Klaatu que atores americanos não conseguiam proporcionar uma estrangeiridade genuína. Seu sotaque britânico nítido e traços angulares davam a ele qualidade de mundo à parte que o público americano perceberia. Ao mesmo tempo, familiar e sutil, Rennie entendia essa dinâmica. Eu o retratei como um homem, não como um visitante, do espaço de fato. Rennie explicou anos depois. Um homem de conhecimento imenso, sim, mas também com sentimentos humanos. A estranheza se resolveria por si só. O que os fãs quase nunca percebem é como Rennie calibrou sua atuação. Ele estudou movimentos de físicos e matemáticos famosos, ao incorporar economia de movimento deles e gestos precisos. Observe como Rennie não desperdiça nenhum movimento na tela. Cada giro de sua cabeça, cada gesto com as mãos tem um propósito. Isso não foi apenas uma boa atuação. Foi uma representação cuidadosamente construída de um ser que entende a eficiência em um nível cósmico. Patricia Neal,
interpretando Helen Benson, criou o contraponto perfeito à precisão alienígena de René. Neil infundiu seu personagem com uma humanidade bem fundamentada, que torna a conexão do público com ela possível de duas formas. É curioso ver como Neil revelou que ela encarou o papel como se Helen encontrasse não um alienígena, mas um ser divino, tocando notas de espanto que ficaram gravadas no inconsciente do público. Não mostrei medo, Neil disse em 1991, que interpretei o reconhecimento como se algo dentro dela esperasse este encontro. A tensão entre Rennie, cuja presença parece vinda de outro mundo, e a humanidade de Neil sustenta a espinha emocional do filme, mas ressalta a profunda solidão que ambos os atores imprimem em suas atuações. Klaatu, o mensageiro isolado. Helen, a viúva, cria sozinha seu filho em um mundo obcecado por ameaças externas, atrás da calma de Rennie. Ele criou um personagem que carrega o peso de uma tarefa impossível. A tensão sutil em sua voz, no monólogo final, não era apenas boa atuação. Foi a culminação de uma atuação bem construída, mostrando um ser que entende que talvez falhou em sua missão. Essa sutil dimensão de resignação, quase imperceptível sob sua presença, dá o desfecho do filme. É poder devastador. E é essa sutileza nas camadas de emoções, sob a fachada de ficção científica, que a maioria dos fãs nunca decifra plenamente. A viagem desde Harry Bates, o conto Farewell to the Master, até o roteiro que sabemos hoje, revela talvez a batalha mais dramática nos bastidores da criação do filme. O que a maioria dos fãs não percebe é o quão radicalmente diferente era o material original e como ocorreu a transformação. Apesar da resistência do estúdio, publicada originalmente em 1940, uma ficção científica impressionante, a história de Bates apresentava Gort, chamado Gnut, como mestre real, com a figura humanoide servindo como seu mensageiro. O oposto da dinâmica do filme. Roteirista Edmund H. North, com o produtor Julian Blott, viu potencial para algo bem mais significativo que uma invasão alienígena comum. North, que mais tarde ganharia um Oscar por patente, invertiu deliberadamente a dinâmica de poder para criar uma parábola sobre a relação entre a humanidade e a tecnologia. Mas isso era só o começo do seu trabalho transformador. Os executivos do estúdio rejeitaram North na primeira versão por ser intelectual. Eles queriam um thriller de ficção científica simples, com claro triunfo americano no final. O que aconteceu depois mudou tudo. North e Blaustein não recuaram mesmo. Em vez disso, eles reforçaram seus elementos subversivos, parecendo simplificar a narrativa, e aumentaram o simbolismo de Cristo. Sabendo que a alegoria religiosa seria difícil para o estúdio rejeitar na América da era McCarthy. Eles acrescentaram mais cenas de ação com o militar para satisfazer o desejo de tensão do estúdio, e, ao mesmo tempo, tornaram essas cenas uma crítica ao pensamento militar. A jogada mais brilhante surgiu na forma como eles lidaram com a mensagem central do filme. Em vez de diluir o aviso do KLA-2 sobre a proliferação nuclear, eles o tornaram mais universal, expandindo-o para um comentário mais amplo sobre a natureza violenta da humanidade, tornando-o mais difícil de ler como uma crítica específica à política externa dos Wascono. Mesmo sendo exatamente isso, o diretor Robert Wise, recém-saído da edição de Cidadão Kane, reconheceu o potencial do roteiro. Wise, mais tarde, confessou: "Vi isso como oportunidade de dizer algo importante, enquanto parecia apenas fazer um filme de ficção científica." As melhores mensagens são as que passam pelas defesas. O roteiro passou por 11 revisões, com North lutando para manter a mensagem central a cada versão. Fãs não perceberam que falas fortes de Klaus, incluindo o discurso final, foram fortalecidas por esse processo de resistência do estúdio, enquanto North encontrou formas cada vez mais elegantes de incorporar a crítica do filme, aparentemente. Os artifícios da ficção científica tornaram o roteiro final notável. Isso atendeu ao desejo do estúdio por um thriller acessível, sem perder seu eixo. Nesse processo, criou um modelo de como a ficção científica pode inserir comentários sociais, passados despercebidos aos sensores do estúdio. A produção física do dia em que a Terra ficou parada ocorreu sob cenário real de paranoia da Guerra Fria.
Isso refletiu a narrativa do filme de maneiras perturbadoras. O que muitos não percebem é como a criação do filme ficou cercada pelo FBI, pela vigilância e pela pressão política que ameaçaram as carreiras de todos os envolvidos. O filme começou a ser rodado na primavera de 1951, quando as investigações anticomunistas do senador McCarthy atingiam o auge. O diretor, Robert Wise, revelou que agentes do FBI visitaram o set para observar a produção de um filme sobre força externa que ameaçava a América. Não passou despercebida a ironia para o elenco e a equipe. Estávamos fazendo um filme sobre paranoia, enquanto a vivíamos. Da experiência em primeira mão, lembrávamos de haver receios de que alguns interpretassem nossa história como simpatizante do comunismo. A ideia de um grupo de planetas que governa a galáxia tem paralelos óbvios. Essas pressões criaram uma atmosfera tensa no set, que paradoxalmente realçou as atuações. Patricia Neal observou anos depois que o medo que você vê na tela quando o exército cerca Klaatu não foi totalmente atuação. Todos nós nos sentimos um pouco cercados também. Os desafios físicos da produção foram igualmente exigentes. O cronograma de filmagens foi comprimido para apenas 32 dias, com efeitos especiais complexos que precisavam ser alcançados sem tecnologia moderna. O icônico robô Gort, interpretado por Seven, o porteiro Locke. Martin apresentou dificuldades particulares. Martin não possuía força física. Sua estatura imponente sugeria que ele só poderia usar o traje de borracha, sufocante por poucos minutos de cada vez, antes de quase desmaiar. Martin foi descoberto trabalhando como porteiro no teatro chinês de Grauman. Apesar da altura, não conseguiu erguer Patricia Neal na cena de resgate, que pedia truques de câmera e um arnês com cabos que deixou Neal ferido. Após tomadas, cenas em Washington, D.C. deram mais dificuldade. A produção não conseguiu permissão para filmar no Capitólio. Exigir que Wise envie uma segunda unidade para captar tomadas de abertura. Enquanto a maioria das cenas foi filmada no backlot da Fox e perto de Los Angeles, a integração dos locais revela a engenhosidade visual de Wise. A maioria dos espectadores nem nota o truque geográfico. A trilha de Bernard Herrmann, com theremin elétrico, foi tida como estranha demais pelos executivos do estúdio Wise. Lutaram para preservar as composições de Herrmann. Vê-se que o som de outro mundo casou com os temas do filme. Herrmann revelou mais tarde que ele deliberadamente evitou pistas românticas, criando música que soasse distante. Da experiência humana, o cronograma de produção sob pressão, vigilância política e os desafios técnicos se reuniram em algo inesperado. Focam o elenco e a equipe com força que se reflete na tela, mostrando a urgência que você sente no filme. A sensação de que o tempo está se esgotando não era apenas boa narrativa, era a realidade de uma produção que corria contra o relógio e o clima político da sua época, e essa urgência ficou gravada em cada quadro do filme final. A linguagem visual do dia em que a Terra ficou parada revela camadas de significado que os espectadores casuais costumam perder. O diretor Robert Wise, com experiência como editor de Cidadão Kane, construiu uma história visual repleta de simbolismo e indícios que transformam a experiência de assistir. Uma vez reconhecidos, olhe enquanto entram pela primeira vez na pensão de Helen Benson. A câmera e a iluminação formam um halo ao redor da cabeça de Michael Rennie, o primeiro de muitas referências visuais a Cristo que Wise inclui no filme. Não é uma composição acidental ao longo do filme. É uma narrativa visual que reforça a alegoria religiosa do roteiro, sem jamais torná-la explícita. Ainda mais fascinante é ver como Wise usa superfícies refletivas ao longo do filme. Observe Klaatu em espelhos e a reflexão dele nas janelas, um motivo visual que sugere seu papel como reflexo da natureza humana. Por outro lado, autoridades militares e governamentais são filmadas com iluminação dura de cima, criando olhos sombreados e desumanizando-os. Eu queria distinções visuais entre filosofias diferentes, explicadas com sabedoria anos depois. A iluminação mostra quem vê com clareza e quem não vê. O design de produção contém detalhes igualmente significativos. O interior de duas naves da KLA exibe paredes curvas.
Há pouca ornamentação, em forte contraste com a arquitetura angular e a decoração desordenada dos ambientes humanos. Isso não era meramente estético. Foi um comentário sobre diferentes abordagens da existência. O design alienígena sugere harmonia e eficiência. Enquanto os espaços humanos revelam competição e excesso, talvez o detalhe mais esquecido esteja na evolução do figurino. Oftu, ele mesmo. Sua transição do macacão alienígena para o traje de negócios humano não é apenas disfarce, mas uma metáfora visual de sua tentativa de entender a humanidade por dentro do uniforme. Ele veste-se com corte visivelmente diferente do dos personagens americanos, mantendo sua alteridade ao mesmo tempo em que sugere uma tentativa de conexão. Sam Jeff, atuando. O professor Barnhart criou outra camada de codificação visual por meio de sua aparência de Einstein. Isso não era mera imitação, mas uma escolha deliberada para evocar a imagem de um gênio científico que alertou sobre armas nucleares, acreditando no potencial humano. Precisamente, a mensagem dupla. No cerne do filme, o momento visual mais poderoso ocorre durante a visita de Durin ao cemitério de Arlington. As intermináveis fileiras de cruzes brancas formam uma denúncia visual da guerra, sem uma única palavra de diálogo. Quando Klaatu comenta que está interessado na história de suas guerras, a composição visual já entrega esse veredito histórico. Esses elementos visuais, bem construídos, criam uma narrativa secundária que corre paralelamente ao diálogo falado. Uma narrativa que fala diretamente ao subconsciente do público. Ao perceber esses padrões, o filme transforma-se de uma história de visitação alienígena em um texto rico, onde cada sombra, reflexão e composição carrega significado. Essa é a linguagem visual oculta que a maioria dos fãs nunca decifra completamente. Mesmo após várias leituras, o conflito mais intenso durante a produção do dia em que a Terra parou não foi entre Klaatu e as forças militares que o cercavam. Foi entre diretores e executivos da Fox, que não entenderam claramente que tipo de filme faziam, até que já era tarde demais para mudar o rumo. Chefe do estúdio, Darryl F. Zanuck, aprovou o projeto, acreditando ser uma simples, de fato, aventura de ficção científica. Após o sucesso de Quando os Mundos Colidem, ele não previu também a determinação do produtor Blaustein em criar um filme que fizesse uma crítica contundente ao militarismo da Guerra Fria e ao excepcionalismo americano. Devíamos ter cuidado para não revelar tudo cedo, Stein revelou depois em entrevista. Sabíamos que fazíamos um filme com uma mensagem controversa em certos círculos. As batalhas duras giravam em torno do monólogo final de Klaatu, momento em que a mensagem fica explícita. Os rascunhos iniciais eram ainda mais contundentes em sua crítica à proliferação nuclear e ao pensamento militar. As notas do estúdio repetidamente pressionavam por uma abordagem mais suave, com o executivo escrevendo: podemos tornar isso menos acusatório em relação à política americana especificamente? O roteirista Edmund H. North e o diretor Robert Wise reagiram ao colocar a crítica ainda mais profundamente nos artifícios da ficção científica, em vez de diluir a mensagem. Eles a esconderam, fazendo com que o aviso de Platão valesse para toda a humanidade, e não apenas para a liderança americana e soviética. Eles criaram uma negação plausível, fortalecendo ao mesmo tempo a aplicação universal de sua crítica. A simbologia religiosa virou mais um atrito. Alguns executivos temiam que a alegoria de Cristo com Klaatu, morrendo e ressuscitando, ofendesse o público religioso. Disseram que a dimensão espiritual tornaria o filme mais palatável ao público americano, não menos. E ele acabou provando que estavam certos. Quando líderes religiosos, mais tarde, abraçarem o filme por sua mensagem moral, Patricia Neal se viu presa. Em outra faceta do conflito nos bastidores, executivos do estúdio pressionaram por um subenredo romântico entre Helen e Klaatu para suavizar o aspecto intelectual do filme. Tanto Patricia Neal quanto Michael Rennie resistiram a essa direção, interpretando deliberadamente suas cenas com uma ligação baseada no respeito mútuo e na compreensão, em vez de atração romântica. Sabíamos que uma história de amor banalizaria a mensagem. Neal explicou que o relacionamento devia ser baseado em valores compartilhados, não em romance. A batalha decisiva foi sobre o desfecho do filme. Os rascunhos iniciais tinham um final mais otimista.
indicações de que a humanidade aceitaria o aviso de Klaatu. Wise e North defenderam o final ambíguo, em que Klaatu deixa a Terra com aviso entregue, sem garantia de que seria seguido. Essa ambiguidade foi crucial, sábia. Queríamos que o público saísse do cinema com a responsabilidade nas costas, não com a falsa sensação de que tudo ficaria bem. Essa luta criativa gerou algo raro. Um filme de estúdio que consegue ser ao mesmo tempo envolvente e desafiador intelectualmente, acessível ao grande público, oferecendo uma crítica sofisticada à sociedade que o consome. O filme teve sucesso exatamente por causa dessa tensão, não apesar dela. Essa tensão continua a lhe conferir poder. Décadas após o fim da Guerra Fria, talvez o aspecto mais negligenciado do dia fique em uma única palavra. O nome que transforma o sentido do filme assim que seu significado é entendido. Quando Klaatu assume o pseudônimo de Sr. Carpenter, oculto entre os humanos, a maioria dos espectadores vê nisso uma referência à profissão de Jesus, mas a alegoria de Cristo é mais profunda, mudando a leitura de cada cena que vem após o nome. Carpenter não foi apenas uma referência bíblica, foi a chave que abriu a mensagem mais subversiva do filme, ao pôr Klaatu como figura de Cristo. Os cineastas criaram uma implicação surpreendente. Se a figura de Cristo é uma advertência alienígena sobre a violência da humanidade, o que isso diz sobre o quanto ela se desviou de seus ideais religiosos, claramente. Essa escolha de nome criou narrativa marcante. Aqueles americanos conservadores religiosos, propensos a rejeitar a mensagem antimilitarista do filme, seriam os espectadores sensíveis ao simbolismo de Cristo. Eles mal podiam dispensar um personagem criado para ecoar Jesus, sem ir contra seus valores. Usávamos a linguagem simbólica deles para sustentar nosso ponto. Edmund North explicou anos depois: se aceitarem os paralelos religiosos, terão de encarar a violência. Michael Rennie entendeu bem essa dimensão, infundindo sua atuação com traços messiânicos. Observe como ele fala por parábolas e perguntas, em vez de declarações diretas, um estilo de ensino que ecoa a Bíblia. Seus contatos com Bob, interpretado por Billy Gray, lembram a exortação de Jesus para honrar a sabedoria das crianças. A ironia desta alegoria de Cristo se estende ainda mais quando consideramos o contexto histórico. O filme foi lançado em 1951, em plena Guerra Fria, quando políticos americanos rotineiramente invocavam valores cristãos, enquanto, ao mesmo tempo, construíam arsenais nucleares cada vez mais destrutivos. Ao apresentar uma figura de Cristo alienígena que condena explicitamente esse militarismo, o filme destacou essa contradição sem jamais afirmá-la diretamente. Na cena da ressurreição, Gort recupera o corpo de Platão e o devolve à vida. Completa esse arcabouço simbólico, porém acrescenta outra camada. Nesta versão, a tecnologia atua como o agente da ressurreição. Isso sugere uma reconciliação entre o avanço científico e os valores espirituais, que foi radical para a época e continua relevante hoje. O personagem de Patricia Neal ganha novo sentido com essa lente, assim como uma mãe solteira que reconhece a real natureza de Klaatu e a ajuda, mesmo sob risco. Ela encarna Maria Madalena, a pessoa que vê a verdade quando os outros não veem. Seu olhar final para cima, enquanto a nave parte, não é apenas boa filmagem. É a conclusão de um quadro religioso bem feito. Essa escolha de nome, esse termo Carpenter, transformou o que seria apenas um filme de aventura em uma afirmação espiritual e política. Isso permitiu aos cineastas criticar o militarismo americano, usando moldura religiosa que muitos usavam para justificar. E, mais notável, eles conseguiram essa subversão enquanto criavam um filme que os diretores do estúdio pensavam ser suficientemente convencional para o público em massa. O Dia em que a Terra Parou desafiou as convenções da ficção científica dos anos 50, em um ponto crucial que mudou seu impacto, sua contenção visual. Enquanto concorrentes como Guerra dos Mundos dependiam muito do espetáculo e das revelações de monstros, o diretor Robert Wise adotou uma abordagem radicalmente diferente.
que a maioria dos espectadores quase não percebe conscientemente, mas sente profundamente. A demonstração mais poderosa da tecnologia alienígena do filme, o momento em que a eletricidade para no mundo inteiro, é mostrada principalmente por seus efeitos, não pela causa. Sem feixes de energia, sem painéis de controle elaborados, sem pirotecnia visual. Em vez disso, Wise nos dá carros parados, elevadores parados e reações humanas a este evento sem precedentes. Eu queria que o público plenamente sentisse a impotência. Wise, mais tarde, explicou: se eu mostrasse como foi feito, isso seria apenas mais um efeito. Ao mostrar apenas os resultados, torna-se algo ainda mais profundo. Demonstra bem quão dependentes somos de sistemas tomados como garantidos. Essa abordagem atinge o ápice no manuseio de Gort, o robô companheiro. Filmes modernos teriam explorado as capacidades destrutivas de Gort com longas sequências de caos. Em vez disso, Wise nos oferece breves demonstrações clínicas de poder.